Bom, primeiramente vou falar com vocês sobre o funeral do líder iraniano Ali Khamenei. Ele começou nesse sábado com a abertura do velório público em Teherã. Esse ato fúnebre de grande proporção, ele foi organizado pelo regime iraniano. E já no domingo, o caixão, ele percorreu várias ruas da capital e estava coberto com uma bandeira do Irã. Uma multidão estimada em milhões de pessoas acompanhou esse cortejo. Até um detalhe interessante, a gente ver a mobilização que teve ali dentro do país por conta desse ato fúnebre, cortejando então Ali Khamenei. Esses manifestantes, em muitos momentos, eles entoaram gritos pedindo então a morte à América e também uma maldição a Israel, relembrando que o regime iraniano usualmente trata os Estados Unidos como o grande diabo e Israel então como o diabinho menor. Eles costumeiramente se referem a esses países dessa forma, e a gente viu esse posicionamento também nos manifestantes agora que estão acompanhando esse cortejo fúnebre de Khamenei. Esses apoiadores do regime, eles também carregaram várias faixas e bandeiras, pedindo a morte de Donald Trump e também jogando várias pedras contra cartazes com a imagem do presidente americano. Além disso, centenas de bandeiras vermelhas, elas foram exibidas pela multidão. E um detalhe bem importante quanto a isso é que na tradição xiita, essas bandeiras vermelhas, elas simbolizam o sangue de um mártir e o clamor por justiça. Como eu tinha comentado com vocês ali na abertura, esse é um momento muito importante para o regime iraniano para tentar fazer com que Ali Khamenei se torne um mártir e isso acabe instigando na população um desejo de vingança contra os Estados Unidos e também contra Israel. Outra questão também é que, neste caso, essa bandeira também representa um chamado maior para que Ali Khamenei seja vingado. Então, tudo isso vem num contexto muito carregado de simbolismos. O líder supremo, relembrando aqui, ele acabou morrendo em um ataque dos Estados Unidos, um ataque americano, no dia 28 de fevereiro, no início da guerra. Até bem engraçado essa questão. Engraçado é uma palavra forte, mas surgiram vários memes na época, porque Ali Khamenei, por muitos anos, ensejou um conflito com os Estados Unidos e com o regime iraniano. Várias vezes ele instigou para que este conflito acontecesse. E quando este conflito ele efetivamente aconteceu, ele foi uma das primeiras pessoas que acabou morrendo, nem chegou a participar propriamente dito deste conflito. Então é um detalhe interessante dessa questão. Além disso, nessa segunda-feira, as homenagens continuaram reunindo milhares de apoiadores. E as cerimônias, elas devem se estender também ao longo dos próximos dias, sendo que o sepultamento de Ali Khamenei ele está previsto para quinta-feira. Vocês podem ver aqui do meu lado as imagens da multidão nesse velório público e também foram vistas algumas demonstrações de força do regime iraniano através dessa multidão e através dessas bandeiras que a multidão está carregando. Um detalhe bem interessante é que esse desfile fúnebre, além de passar ali dentro do Irã, ele também vai passar por algumas regiões do Iraque, isso porque existe uma minoria xiita ali, que então corteja o Ali Khamenei, são pessoas então assimiladas a este regime. Um detalhe também importante para eu trazer aqui para vocês é que no Islã, especialmente na tradição xiita, é normal que esse sepultamento ocorra o mais rápido possível. Geralmente ele acontece em até 24 horas. Só que nesse caso em específico, as autoridades iranianas, elas tiveram que postergar o sepultamento de Ali Khamenei por conta de todo aquele momento de tensão, porque quando ele morreu, que foi justamente ali no início desses conflitos, como eu estava falando agora, tanto Israel quanto os Estados Unidos ainda estavam realizando vários ataques muito fortes contra o regime iraniano. Por conta disso, eles não queriam arriscar e ter uma grande multidão nas ruas, sendo alvos muito fáceis, então, desses ataques de Estados Unidos e Israel. Justamente por conta disso, eles adiaram esse sepultamento, que agora vai durar esse festival, essa celebração da morte de Ali Khamenei vai durar vários dias. Um ponto bem importante de tudo isso foi que Mojtaba Khamenei, o filho mais velho de Ali Khamenei, que a princípio foi a pessoa então que ficou no lugar de Ali Khamenei para liderar o país, ele até agora não foi visto
em todas essas festividades, em todos esses atos fúnebres. E de acordo com os relatos da imprensa internacional, ele não deve mesmo comparecer por questões de segurança e também porque ele ainda não se recuperou dos ferimentos que ele acabou sofrendo durante o ataque que matou o pai dele. Eu até é interessante essa questão de Motaba Khamenei, porque alguns relatos dizem que ele ficou com algumas feridas tão feias no rosto, que esse também seria um dos motivos de ele não estar aparecendo em público. E até relembrando que ele foi o único sobrevivente do ataque das pessoas que estavam ali, todas as outras pessoas que estavam juntas naquela localização que recebeu o ataque, elas acabaram morrendo, incluindo a esposa do Motaba Khamenei. E só que o não comparecimento dele e também o fato de até agora ele não ter aparecido em público, vale lembrar que eles chegaram até mesmo a colocar uma imagem de papelão para representar Ali Khamenei em um dos momentos que eles estavam passando, então o poder de Ali Khamenei para Mojtaba Khamenei, ele nem assim compareceu, né, e tudo isso tem chamado bastante atenção, inclusive algumas especulações já vieram à tona nos últimos tempos, questionando se Mojtaba Khamenei estaria mesmo vivo ou não. Alguns especialistas e analistas afirmam que Ali Khamenei ele precisaria estar vivo pelo seguinte motivo: para que os congressos e os órgãos mais altos ali dentro do regime iraniano eles aprovem certas diretivas, o que tem acontecido ao longo dos últimos meses, eles obrigatoriamente precisam dessa aprovação do líder supremo iraniano, que seria Mojtaba Khamenei. Então, a ideia, o que foi sugerido por esses analistas, é que Mojtaba precisa estar vivo por conta da aprovação desses documentos que aconteceu. Muito provavelmente, se ele não estivesse, esses documentos não teriam sido aprovados. Mas, obviamente, aí é só especulação, nós não temos nenhuma confirmação de que ele esteja vivo ou não. Agora, enquanto Ali Khamenei não esteve presente durante todo esse cortejo para o seu pai, os outros três filhos de Ali Khamenei participaram das cerimônias e também apareceram ao lado do caixão do seu pai. E durante as festividades, nós tivemos não somente o caixão de Ali Khamenei, mas também dos outros membros da família que foram mortos durante aquele ataque dos Estados Unidos e de Israel. Mais especificamente, o que matou Ali Khamenei foi um ataque americano, mas foram ataques, né, que os 2 países estavam realizando conjuntamente. Além disso, eu quero trazer para vocês alguns detalhes das declarações e presenças de delegações estrangeiras. Isso porque vários aliados do regime iraniano estiveram presentes. Por exemplo, entre os países que tiveram representantes enviados para essa comemoração, para esse cortejo fúnebre, nós temos as delegações da Rússia, China, Síria, Iraque, Venezuela, Coreia do Norte e também do Paquistão. Agora, indo para o posicionamento de Israel diante disso tudo, diante deste funeral que está acontecendo ali em Teherã, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ele chegou a fazer um novo alerta ao regime iraniano, afirmando que qualquer líder iraniano que ameace a destruição de Israel, ele poderia ser eliminado. Isso vem num contexto onde Israel Katz, ele já fez algumas outras declarações nos últimos dias, dizendo que eles não acreditam que neste momento o regime iraniano represente nenhum tipo de ameaça grande contra Israel. O que ele afirma seria que, por conta de grande parte da liderança iraniana ter sido destruída ao longo desses ataques, o regime iraniano não teria mais como se articular para fazer ataques maiores contra Israel. Até um posicionamento e uma declaração bem interessante, porque existiam vários questionamentos sobre o quanto esses ataques prejudicaram ou não tanto a liderança como também as forças militares do regime iraniano. Por um lado, algumas reportagens mostraram que o regime iraniano conseguiu se recuperar rapidamente daqueles ataques. Por outro lado, a gente tinha declarações de líderes americanos dizendo que eles tinham conseguido, sim, fazer grandes estragos contra o regime iraniano. Então, é interessante a gente ter esse outro lado, esse terceiro lado da moeda, dizendo que Israel, neste momento, não temeria mais esses ataques em maiores proporções do regime iraniano. Agora, falando sobre Estados Unidos e também sobre
Ui, perdão, pessoal, eu só estava conferindo uma questão aqui. Falando sobre a questão de Estados Unidos e o regime iraniano, Donald Trump, até agora, ele não se pronunciou, não comentou nada sobre todo esse evento fúnebre. Isso porque nos últimos dias, Donald Trump estava bem focado nas comemorações de 250 anos da independência dos Estados Unidos, que vale destacar, foram comemorações que exigiram muito do tempo de Donald Trump. Eles prepararam uma grande ocasião, depois eu vou passar aqui com vocês pelos detalhes disso. E enquanto isso, as negociações entre Washington e Teherã, elas continuam, mas elas têm avançado bem lentamente. Isso porque depois desse cessar-fogo, eles assinaram então aquele memorando de entendimento, só que as duas partes eles ainda não conseguiram fechar um acordo definitivo. Relembrando que quando esse memorando de entendimento ele foi assinado, o que ficou acordado entre as duas partes seria que eles discutiriam nos próximos 60 dias os detalhes deste acordo. E até interessante porque, diante disso tudo, o regime iraniano tem feito várias acusações contra os Estados Unidos, dizendo, então, que o governo americano teria mudado seu posicionamento quanto a alguns termos deste acordo, o que faria bastante sentido, porque um dos principais destaques de Donald Trump era que os Estados Unidos tentariam, então, conseguir vários de seus objetivos ao longo dessas negociações nos 60 dias. Além disso, Donald Trump, essa noite, ele vai para a Turquia, onde ele vai participar da cúpula da OTAN. Esse encontro vai começar amanhã e vai reunir 32 países membros da aliança. O principal tema que deve ser discutido durante essas reuniões é o aumento de gastos com defesa. Relembrando que Donald Trump, há um bom tempo, já desde o primeiro mandato dele, tem pressionado para que os países membros da OTAN aumentem a porcentagem que eles investem do PIB para a defesa. Ele quer que esses membros da OTAN cheguem até 5% de investimento no setor de defesa até 2035. Durante essa viagem também, Donald Trump ele deve se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para discutir a guerra ali que está acontecendo na Ucrânia. Até um detalhe interessante que eu vou passar com mais detalhes eu vou passar por mais detalhes com vocês depois disso, mas Donald Trump também telefonou para Vladimir Putin, conversou com Vladimir Putin durante esse final de semana. Eles discutiram, em especial, as negociações entre o governo russo e o governo ucraniano para tentar resolver logo este conflito ali na Ucrânia. Bom, além desse encontro que Donald Trump deve ter com Volodymyr Zelensky durante essa cúpula da OTAN que começa amanhã, outro tema que deve ser discutido é o futuro da presença militar americana ali na Europa. Isso porque nos últimos tempos o governo americano tem defendido cada vez mais que os países europeus deveriam aumentar a sua parcela de colaboração de forma geral com essa aliança. Não somente uma colaboração em investimento na OTAN e investimento de defesa nos seus próprios países, mas que ativamente eles deveriam deslocar mais tropas para ajudar de uma forma geral os países europeus. E a gente já tem visto essa movimentação acontecendo com vários países aumentando a sua colaboração e aumentando o seu destacamento para regiões, em especial regiões ali do leste da Europa, que acabou tendo países mais afetados por essa questão da guerra ali na Ucrânia. Outro ponto também é que na véspera dessa cúpula, vários manifestantes eles realizaram protestos ali na Turquia contra a OTAN e a presença de Donald Trump. Vários deles, inclusive, criticaram fortemente a presença de Donald Trump no país. Enquanto isso, a polícia da Turquia dispersou esses atos com gás lacrimogênio e prendeu mais de 100 pessoas. Esses manifestantes, em especial, eles estavam gritando palavras de ordem, como, por exemplo, a OTAN é assassina e a OTAN deveria sair do meu país. Outro ponto também é que as autoridades da Turquia, elas montaram um forte esquema de segurança ali no hotel onde Donald Trump vai ficar hospedado. Eles colocaram várias barreiras ao redor do hotel e também limitaram o acesso de veículos e de pedestres, para que as pessoas não cheguem muito próximas deste hotel, o que faz muito sentido. Diante de todos esses protestos, eles precisam ter certeza de que os representantes, de que os membros
deste grupo que eles estejam seguros durante toda essa visita. Justamente por conta disso que o governo da Turquia também acabou destacando várias unidades especiais da polícia do país e também o serviço secreto para garantir a segurança de todos os membros.